Boas-vindas a mais uma aula do curso de interpretação bíblica. Para aí, você já está caminhando para o segundo módulo. Que maravilha! Olha só, você já passou do nível do primeiro módulo e o nível vai crescendo agora. Agora nós vamos aprender por que a Bíblia é um livro confiável. Por que a gente deve acreditar nesse livro como palavra de Deus em detrimento de outros livros? Porque existem vários outros livros aí. Por que a gente tem que estudar a interpretação bíblica? Se a Bíblia não for a palavra de Deus, bom, não adianta você estar aqui nesse curso, não adianta nenhum investimento de tempo, de dinheiro, de nada, né? Não adianta nem ler esse livro, porque se não for a palavra de Deus, se for palavras simplesmente de homens, o que adianta? Mas como é que a gente sabe que esse livro é palavra de Deus? Bom, hoje nós vamos introduzir esse assunto, mas a gente vai responder várias perguntas. A gente vai aprender como foi que a Bíblia chegou até nós, a gente vai aprender como foi que o Novo e o Velho Testamento se desenvolveu, como foi que esses 66 livros entraram na coleção dos livros sagrados e aqueles apócrifos, aqueles livros que a gente conhece como... Será que eles deveriam entrar na Bíblia ou não? Por que não entraram? Então a gente vai aprender isso durante esse módulo. Outra coisa, nós vamos aprender as diferenças das traduções. Por que as traduções são diferentes? Por que tanta diferença? E qual é a melhor tradução para a gente usar? Bom, muita coisa, mas segura aí, aperta o cinto, Bíblia na mão, Jesus no coração e vamos para o nosso aulão de hoje. Hoje nós temos um tema introdutório, porque se a gente não aprender o que a gente aprender hoje, então vai ter que voltar aí lá para o primeiro módulo. Vamos lá, Bíblia na mão, Jesus no coração e vamos para o nosso aulão. Hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da inspiração, tá? Hoje nós vamos estudar a doutrina da inspiração bíblica. A gente sempre diz que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas em que sentido? O que é que isso significa, né? Então, as perguntas que a gente vai responder na aula de hoje é mais ou menos essas. O que faz a Bíblia ser a palavra de Deus? Como que a gente pode definir que a Bíblia é a palavra de Deus diferente de outros livros, né? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Então, mesmo a Bíblia sendo escrita por homens, por que ela é a palavra de Deus? O que esse livro tem de especial? Tá? E quais as evidências que existem que fazem com que a gente creia que este livro é a palavra de Deus? Existem evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, sobre isso que vamos estudar nessa aula, ok? O que significa inspiração bíblica? Eu coloquei aqui que, em termos simples, inspiração bíblica é a ideia de que os escritores bíblicos eles foram movidos pelo Espírito Santo, né? Eles foram guiados pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia, para escreverem os livros bíblicos, os textos bíblicos, tá? De modo que aquilo que eles escreveram, aquilo que os autores escreveram, se tornam palavra de Deus. Não só são palavras deles, mas são palavras de Deus primeiramente. Aquilo que Paulo, Mateus, Moisés, Tiago, Samuel, aquilo que eles escreveram não são palavras deles mesmos, mas são palavras de Deus. Deus quis que eles escrevessem dessa maneira, Deus quis que essas palavras estivessem aqui, de maneira que quando olhamos para essas palavras, a gente diga, quem disse isto foi Deus. Deus disse.
alguns escritores dizem que o assim diz o Senhor devia estar em cada livro da Bíblia, que cada livro da Bíblia é o assim diz o Senhor, é Deus falando, é a palavra de Deus. Então, isso que significa inspiração bíblica, tá? E se é palavra de Deus, ela tem autoridade, e se tem autoridade, ela deve ser obedecida, reverenciada e preservada. Essa ideia vem de uma passagem das Escrituras, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lá em 2 Timóteo 3,16, a gente vai, daqui a pouquinho, ler um pouco mais essa passagem, mas Paulo usa uma expressão grega que a gente considera como apax legumenon, ou seja, é uma palavra inventada por ele que só aparece uma vez na Bíblia, tá? É um termo técnico que Paulo usa. E nas nossas versões em português aparece como divinamente inspirada. O texto é assim: toda escritura divinamente inspirada é útil para redaguir, etc, etc. A gente vai ler daqui a pouquinho. Mas essa expressão divinamente inspirada, no grego, não são duas palavras, é uma palavra só. É um termo técnico que Paulo usa. Paulo só usa essa palavra nesse texto. Em lugar nenhum da Bíblia essa palavra aparece. E essa palavra no grego, né, ela é theopneustos. Por isso é que o nome do nosso curso, né, o nome do nossa instituição, digamos assim, é theopneustos. Theopneustos significa divinamente inspirado, né? Muito bem. Só que a raiz do grego, theopneustos, é uma palavra que ela é, digamos assim, composta, tá? Theo, que vem de theos, que vem de Deus, e pneustos, que vem de pneuma, sopro, ar. Lembra da palavra pneu, ou pneumonia, ou pneumatologia, né? Significa ar, sopro, respiração. Então, theopneustos é a palavra que Paulo usa para dizer que a escritura é inspirada. Mas o que significa etimologicamente essa palavra? Não é necessariamente inspiração no sentido de respirar para dentro. Inspire aí. Aí você puxa o ar para dentro. Não. É, na verdade, expiração, no sentido de expirar para fora. É soprar para fora. Existe aqui, né, por certo, um erro de tradução, um equívoco na tradução. Tá? A tradução não deveria ser inspirada, mas a tradução deveria ser expirada. Porque essa palavra significa soprado para fora, ou seja, passado pelo hálito. Então, Paulo quer dizer nesse texto que a Bíblia, que a Escritura, toda a Escritura, foi soprada por Deus, veio do hálito de Deus. Ela foi expirada e não inspirada, ok? Ela não veio de fora para dentro, mas veio de dentro para fora. Então, o conceito de inspiração bíblica vem justamente daí. Inspiração não no sentido de inspirar fora para dentro, mas na verdade de expirar, ou seja, de dentro para fora, ok? Então, essa ideia de inspiração bíblica é essa ideia de que Deus soprou as Escrituras e ele sopra as Escrituras para as pessoas, né? Deus soprou as Escrituras para os escritores e os escritores, né, escreveram estas Escrituras que foram sopradas por Deus. E aí eu trouxe para vocês um trecho
do que Norman Glaser e William Nix diz em seu livro Introdução Bíblica. Ele diz que homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus. Escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Portanto, quando a gente fala de inspiração bíblica, a gente está falando de que Deus soprou as suas palavras, né, para os homens, e eles, movidos pelo Espírito Santo, escreveram essas palavras. E essas palavras são a nossa fonte de autoridade, são a nossa fonte de regra e prática, de fé e prática para as nossas vidas, ok? A palavra inspirada por Deus, a palavra sagrada, a palavra de Deus, não é simplesmente qualquer palavra. Não é simplesmente uma palavra inspiradora, motivadora, mas na verdade uma palavra que rege a nossa vida, né? É uma palavra que tem autoridade para a nossa fé e para a nossa prática cristã. A nossa fé é baseada nas palavras que foram sopradas por Deus, tá? Nossa prática cristã, nossa vida é regida pelas palavras que foram sopradas por Deus. Ok? Mais ou menos é isso que a Bíblia diz sobre inspiração das Escrituras. Vamos ler algumas passagens? A passagem de 2 Timóteo 3,16, por exemplo, a gente vai ler agora na íntegra, tá? Abra aí a sua Bíblia em segunda carta a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Muito bem. Estou com minha Bíblia aqui. Vamos ler na íntegra o que essa passagem está nos dizendo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está falando com Timóteo sobre as Escrituras, a importância das Escrituras. Ele está dizendo que as Escrituras foram sopradas por Deus, tá? As Escrituras foram sopradas. E por isso, pelas Escrituras serem sopradas por Deus, ela está dotada de autoridade divina. Ela é proveitosa para a nossa vida, né? Ela é proveitosa. É isso que ele diz também em 1 Coríntios 2,13, quando ele diz assim: disto também falamos, escreveu Paulo, né? Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, Paulo está dizendo que aquilo que ele fala nas suas cartas não são palavras dele, mas são palavras do Espírito Santo, tá? Então, e por isso, combinando aqui com o que ele diz em Timóteo, ela é útil, ela é proveitosa. Ela é proveitosa para redarguir, ensinar, corrigir, instruir, ou seja, educar, colocar no eixo, consertar os caminhos, né? Corrigir as rotas e tornar o homem de Deus perfeito e instruído para toda boa obra. Então, Paulo diz que a palavra foi soprada por Deus, theopneustos, parregrafê theopneustos. Isso está no grego, né? Então, quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras inspiradas por Deus. Uma segunda passagem para a gente ler é segunda carta de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Abra comigo aí também. No capítulo 1, no versículo 20 e 21. Ok? Segunda
Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Agora nós vamos ver o que Pedro fala sobre isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação ou elucidação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios pensamentos, de seus próprios impulsos. Pelo contrário, as mensagens dos profetas, as mensagens aqui daqueles que escreveram a Bíblia, foram sopradas por Deus, né? Foram sopradas pelo Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras, através dos anjos, e hoje nos fala pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, é a mensagem vinda de Deus, é a mensagem direta de Deus. É disso que a Bíblia fala sobre as suas palavras. As suas palavras não são palavras do homem, não são palavras naturalmente humanas. Ou seja, elas não foram produzidas pelos homens, elas não saíram. A mensagem das Escrituras não se originaram da cabeça dos homens, não se originou da cabeça de Moisés, da cabeça de Paulo, da cabeça de João, da cabeça de Tiago, da cabeça de Lucas. Não, nada se originou da cabeça deles. Tudo veio soprado, passou pelo hálito de Deus. Tá? Muito bem, é isso que fala a Bíblia sobre a sua inspiração. E quanto aos homens que escreveram? Vamos pensar agora nos homens. Porque os homens escreveram a Bíblia, né? E homens são falhos, obviamente. E alguém pode dizer assim, bom, foram os homens que escreveram a Bíblia. Homens são pecadores, homens são falhos, eles podem errar. Será que eles não erraram nessa transmissão da revelação de Deus? Nessa escrita da revelação de Deus? Quando a gente leu Pedro agora, a gente viu que Pedro estava dizendo que os homens foram movidos pelo Espírito Santo. No grego, a ideia de ser movido pelo Espírito Santo é a ideia de um barco que está no mar. Pense aí num barco que está no meio do mar à deriva. Esse barco, à deriva, ele tem algum autocontrole? Alguém está controlando ele? Não, ele não se controla. Ele está sendo movido pelo vento. Então, a mesma coisa é a ideia que Pedro traz nessa passagem que a gente leu. Que os homens estavam sendo movidos pelo Espírito. Isso não quer dizer que eles perderam a consciência. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Isso não quer dizer que eles ficaram em transe e aí psicografaram as Escrituras. Não, isso não quer dizer essa ideia, não. Quer dizer que o Espírito Santo foi orquestrando, movendo eles de maneira por trás, dentro dos bastidores da vida deles, da história deles, de maneira que o que eles escreveram se tornaram as palavras de Deus, se tornaram aquilo que Deus quis dizer, de maneira que se tornou a própria palavra de Deus. Tá? Outra coisa que é importante afirmar é que não são os autores que são inspirados. Não é Mateus que foi inspirado. E aqui é uma diferença muito grande que a gente precisa colocar em pauta. São as escrituras, os seus escritos bíblicos que foram inspirados. Porque eles escreveram outras coisas. Paulo falou sobre outras coisas. Moisés falou sobre outras coisas. Moisés sentava à mesa com
sua esposa, seus filhos, seu sogro, sua família, e conversava coisas da vida, não é? E isso não significa que o que ele falava era a palavra de Deus. Não. O que se tornou palavra de Deus foi somente aquilo que Deus quis que eles redigissem, que eles escrevessem, para se tornar palavra de Deus. Foi a Bíblia. Foi o que está escrito aqui. Paulo pode ter escrito outras coisas, obviamente. Paulo fala isso, né? Paulo fala sobre uma carta que ele escreveu a Laodiceia e não está aqui inclusa no texto bíblico, no cânon bíblico. Ele fala sobre coisas que ele, né, falava, conversava sobre outras pessoas, com outras pessoas, mas aquilo não é inspirado. O que foi inspirado foi aquilo que o Espírito Santo usou, né, deles para que eles escrevessem e se tornasse palavra de Deus. Ok? O Espírito Santo tomou posse de homens comuns para redigir as palavras de Deus. Que ideia maravilhosa, né? Cada homem com sua história, com suas crenças, com seus valores. Foram mais de 40 autores, gente, que escreveram a Bíblia. Mais de 40 autores. Reis, sacerdotes, profetas, pessoas letradas, pessoas analfabetas, né? Simples pescadores ou reis de palácios, cada um com suas histórias, cada um com suas crenças, cada um com seu vocabulário, cada um com seu modo de falar, com seu estilo de escrever, cada um usando música, outro poesia, outros usavam história, outros usavam linguagem mais rebuscada, outros usavam linguagens mais simples, mas Deus usou tudo isso para que se tornasse a palavra de Deus. Portanto, inspiração bíblica é a palavra de Deus escrita por homens. Ok? É a palavra de Deus escrita por homens. E aí? Até então você consegue compreender? Espero que você esteja gostando da aula de hoje. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os 3 fatores da interpretação bíblica. Desculpa, os 3 fatores da inspiração bíblica. Nós estamos falando de inspiração bíblica, né? E a gente viu que a inspiração bíblica quer dizer que a palavra de Deus foi escrita por homens, tá? Então, 3 fatores que a gente não pode esquecer sobre a inspiração, tá? São os 3 fatores que compõem a inspiração bíblica. Primeiro fator, causalidade divina. Ou seja, a Bíblia foi causada por Deus. A causa primeira, a fonte primária da inspiração bíblica é Deus. Deus é o autor principal das Escrituras. Nós vimos isso. Nós vimos que a Bíblia foi soprada por Deus, tá? Se ela foi soprada, ela passou pelo hálito de Deus, significa que Deus foi o autor principal das Escrituras. Então, quando a gente diz que esse livro aqui é o livro de Deus, tá? Nós estamos falando corretamente. Nós estamos falando da causalidade divina, de que Deus é o autor principal das Escrituras, tá? Mas Deus, sendo o autor principal das Escrituras, ele soprou as suas palavras na vida de homens. E aí nós temos o chamado fator da mediação profética. Ou seja, os profetas que escreveram as Escrituras foram aqueles que que receberam o sopro de Deus para escrever as Escrituras. Mas estes homens, gente, não eram robôs, não eram autômatos. Eles eram algo muito mais do que secretários de Deus, né? Eles eram algo muito mais do que meros secretários que eram preparados para anotar o que alguém ditava.
Deus não chegou para eles e ditou assim: escreve aí, Mateus. No princípio, Mateus escrevia. Mateus não, Moisés, né? No princípio, Moisés escrevia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sem forma, peraí, Deus, rapidinho que eu terminei de sem forma. Não foi assim que Deus inspirou as escrituras, tá? Eles escreveram, gente, a mensagem recebida por Deus de maneira intencional. Eles queriam escrever de maneira intencional, de total coração, com total consciência do que estavam fazendo, tá? Então, eles escreviam segundo a intenção total do seu coração, segundo a consciência que os movia no exercício normal da sua tarefa. Então, eles usaram seus próprios vocabulários, seus próprios estilos, sua própria personalidade, porque Deus usou a personalidade deles para comunicar aquilo que ele queria comunicar a nós. Eles não eram escritores que foram homens tomados, ficaram em êxtase. Não, houve momentos em que Deus ditou, houve momentos em que Deus ditou. Deus se revelou de várias maneiras. Deus enviou sua mensagem de várias maneiras. Mas quando eles escreveram, eles não escreveram de uma maneira em que Deus tomou a consciência deles, eles ficaram em transe, começaram a psicografar. Olha o que Deus está dizendo aqui, é isso, isso, isso. Olha, escrevi uma mensagem. Não. Eles escreviam, eles receberam a mensagem, mas tiveram a intenção real de escrever a mensagem. E com seus estilos literários, com seus vocabulários próprios, com sua personalidade, a personalidade deles não foram violadas, não foram violentadas por uma intrusão sobrenatural, nada disso. Deus usou a personalidade deles para comunicar a nós a sua mensagem, a sua revelação. É por isso que nós estudamos interpretação bíblica, porque eles são escritores imediatos das Escrituras. Tá? A Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é a palavra do homem. Por que a palavra do homem? Porque a palavra de Deus está escrita em linguagem humana. Deus escreveu a sua palavra em linguagem humana. E a gente precisa entender essa linguagem humana. A gente precisa entender essa parte humana das Escrituras. A gente precisa entender como foi que Deus se revelou nessas partes humanas. Na parte humana de Moisés, na parte humana de Davi, na parte humana de Paulo. O modo como eles usaram, o modo como eles colocaram essa revelação nas Escrituras. Então, eles são os escritores imediatos das Escrituras. Deus é o autor principal, mas eles são os escritores imediatos. Então, isso é disso que fala mediação profética. E quando a gente junta Deus como autor principal das Escrituras e homens como escritores imediatos das Escrituras, nós temos o resultado da autoridade escrita. O que é a autoridade escrita? A autoridade escrita fala do produto final da autoridade divina, tá? Em operação por meio dos profetas como intermediários de Deus. A Escritura é divinamente inspirada, portanto, a Bíblia é a última palavra no que concerne assuntos doutrinários e éticos. A Bíblia é a única regra de fé e prática da vida da gente. Nós só temos a Bíblia como autoridade. Nós não temos papas, nós não temos pastores, nós não temos filósofos, nós não temos outros escritos. Nós temos a Bíblia, porque foi esse livro que foi inspirado por Deus
escrito por homens de Deus. Tá? Foi esse livro que foi inspirado por Deus e escrito pelos homens de Deus. E aqui eu trago para vocês o que disse R.C. Sproul. Ele diz que quando falamos de inspiração como conceito, estamos falando da obra do Espírito Santo, que veio sobre as pessoas em tempos diferentes e as ungiu por seu poder, para que fossem inspiradas a escrever a verdadeira palavra de Deus. A obra do Espírito Santo, nesse aspecto, não é definida em nenhuma passagem da Escritura. Ou seja, a gente não vê na Bíblia a definição de inspiração bíblica dessa forma. Mas a Bíblia é clara em mostrar que a Escritura não é iniciativa humana. Em resumo, a doutrina da inspiração diz respeito à maneira pela qual Deus governou, superintendeu, orquestrou a redação da Escritura Sagrada. Deus orquestrou a redação da Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? E aí? Tá tranquilo? Tá beleza? Você tá conseguindo acompanhar? Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários ou manda a dúvida para mim, para a gente conversar um pouco mais e eu tentar responder as suas dúvidas. Ok? Muito bem. Existem 3 teorias sobre a interpretação bíblica, sobre a inspiração bíblica. E eu coloquei interpretação bíblica, gente, mas é inspiração bíblica. Existem 3 teorias sobre a inspiração bíblica, tá? Inspiração. Isso aqui tá errado. É inspiração, ok? Muito bem. 3 teorias que existem hoje sobre a inspiração bíblica. Nem todo mundo acredita da mesma forma. Existe a teoria da ortodoxia, a teoria do modernismo e a teoria da neo-ortodoxia. O que a teoria da ortodoxia ensina? Ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, que a Bíblia foi inspirada de maneira verbal, que o texto bíblico é palavra de Deus, tá? Como assim de maneira verbal, Wesley? Bom, quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que no texto bíblico, né, nós temos ali aquilo que é as palavras daquele modo, daquele jeito, foram colocadas daquela forma. Se elas fossem colocadas de uma forma diferente, talvez teriam outro sentido. Então, elas sendo colocadas daquela forma, foi Deus que quis que elas fossem colocadas daquela forma, fossem organizadas daquela forma. Isso que é inspiração verbal. E plena significa que toda a escritura de Gênesis e Apocalipse foi inspirada por Deus. Então, a ortodoxia, os ortodoxos creem que a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido, de que cada palavra e que toda ela foi inspirada por Deus. Ok? Mas o modernismo, né? A partir do idealismo germânico, a gente vai ver que alguns liberais acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Como assim ela contém a palavra de Deus? Eles dizem que nem toda a Bíblia é palavra de Deus. Que a palavra de Deus somente é aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus falou. O resto são mitos, são lendas, que aqui dentro nós encontramos várias histórias que não são histórias reais, que não tem nada a ver com a gente e que deve ser descartado. Mas existe aqui dentro também um pouco, uma porção do que seria a palavra de Deus. Então,
Não é toda a Bíblia que é a palavra de Deus, é só algumas partes que é a palavra de Deus. Então, o modernismo ensina isso, que certas partes são divinas, expressam a verdade, mas outras partes são só humanas, que apresentam erros. E aí muita gente cai nesse erro grave, né, de achar que nem todas as partes da Bíblia são verdadeiras. Essa é a doutrina, é a teoria do modernismo. E a teoria da neo-ortodoxia? A neo-ortodoxia, lá do século XX, com Karl Barth, Rudolf Bultmann, homens que são pioneiros, né, nessa ideia, ensina que a Bíblia se torna a palavra de Deus, né? Lá no início do século XX, muito com a reviravolta dos acontecimentos mundiais daquela época, principalmente com a questão da Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, o dinamarquês Kierkegaard, Søren Kierkegaard, pai do existencialismo, ele deu origem a uma nova reforma na teologia da Europa. Tá? E muitos estudiosos naquela época começaram a voltar-se de novo para as Escrituras, mas não com uma fé totalmente nas Escrituras, mas com a fé em si mesmo, com a fé naquilo que eles queriam, nos seus ideais, nas suas respostas, nas suas próprias perguntas, no seu próprio eu. De maneira que eles criaram um novo tipo de ortodoxia, né? Que afirmava que Deus fala aos homens mediante a Bíblia. Até aí tudo bem. Porém, as Escrituras tornam-se palavra de Deus à medida que Deus tem um encontro pessoal com este homem. Ou seja, uns acreditavam que à medida que as pessoas iam acreditando nos textos, aí sim esse texto servia como palavra de Deus para aquela pessoa. O problema é que nem todo mundo acredita em tudo, né? Então, nem tudo vai virar palavra de Deus. Então, a neo-ortodoxia, ou seja, a nova ortodoxia, acredita que a Bíblia somente se torna a palavra de Deus à medida que nós temos encontro com ela. À medida que nós vamos acreditando, então ela vai se tornando palavra de Deus. Enquanto aquilo que a gente não crê não é palavra de Deus. Né? Essa é uma ideia neo-ortodoxa. E em qual dessas teorias você acredita? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Mesmo que a pessoa não creia, mas ela é a palavra de Deus. Assim como mesmo que a pessoa seja cega, o sol continua existindo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou você acredita no modernismo? Você acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus? Ou você acredita na neo-ortodoxia, que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que você crê nela? E qual dessas teorias você acredita? Responde para mim, tá bom? Você é um ortodoxo? Você é um cristão moderno? Ou você é um cristão neo-ortodoxo? Ok? Então, responde aí para mim a sua pergunta. Eu vou responder para vocês. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Muito bem. E quais são as evidências de que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus? Existem evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, existem dois tipos de evidências: evidências externas e evidências internas, ok? Mas isso a gente vai ver no podcast, ok? Hoje a gente viu sobre o que é inspiração bíblica, né? E a gente viu as teorias da interpretação, da inspiração bíblica. Eu sempre confundo, gente, interpretação, inspiração, mas a gente viu hoje o que é inspiração bíblica e também a gente viu hoje sobre
quais são as teorias da inspiração bíblica, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia se torna a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? Evidências externas e internas. Nós encontramos sim, ok? Mas quais são essas evidências? Bom, isso vai ser para uma aula modo podcast durante essa semana, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre inspiração bíblica, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Beijo no coração.